Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu me sinto profundamente honrado e privilegiado de poder estar ao lado de pessoas de tamanha importância e relevância na nossa sociedade, cujo trabalho acabou de ser reconhecido mediante essa premiação. Quero agradecer do fundo do meu coração ao presidente, aos conselheiros que indicaram e aprovaram o meu nome para ser contemplado nesta noite. Quero também fazer aqui menção aos meus amigos, que eu fiz questão de convidar alguns deles e que me dão a honra da sua presença, o seu Eloy Nagel com a sua família, que me distingue com a sua presença aqui hoje. O Paulo Henrique Rolim, que é uma liderança católica, um jovem empresário da nossa cidade, que muito me honra também. Eu que o vi muito pequeno ainda, sabemos de coisas assim, uns dos outros, que até outro dia eu brincava com ele: olha, se você um dia for chamado a alguma homenagem, quiser fazer referência a mim, por favor, tem algumas partes que são impublicáveis. Sim, porque eu tenho 49 anos, eu sou advogado, sou mestre da Federação Internacional de Xadrez, sou pastor evangélico, mas sou um pecador. E como diz o teólogo, não existe santo sem passado. E todos nós, até sermos chamados à tenda do nosso grande mestre Jesus Cristo, nós, por graça e misericórdia, nós somos resgatados muitas vezes do caminho errado, para que através do seu exemplo e através do exemplo de pessoas virtuosas que existem dentro das casas, dos templos, das casas de oração, é que a gente começa a trilhar um novo caminho em novidade de vida. E eu agradeço a Deus todos os dias. Não posso deixar de mencionar aqui também, obviamente, a minha esposa, Dona Ivonete, com quem sou casado há 28 anos, há 30 anos convivemos juntos, e que só não está aqui porque se recupera de uma cirurgia de coluna. Eu sou também pastor voluntário lá na Igreja Jesus é Verdade, que está também de portas abertas aos nossos irmãos e irmãs. Sou filho do seu Josué Pequeno de Araújo, um ensacador aposentado. Sou filho da Dona Lourdes, já falecida, uma costureira. E eu reconheço que essas bases, esses princípios familiares fizeram parte do meu caráter. A questão deles me estimularem ao estudo, e sendo de origem muito simples, poder ter cursado uma escola pública com qualidade fez toda a diferença na minha vida. Praticar esporte fez toda a diferença na minha vida. E a partir de um determinado momento, estar congregando, estar junto aos irmãos e às irmãs, me fez realmente uma nova criatura. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui e para receber um prêmio da minha atuação. Fui vereador em Paranaguá de 2013 a 2016. Tive a honra de servir a cidade, a população da minha cidade. Não foi um período fácil, e eu louvo a Deus também, porque naquele tempo eu tive a companhia, a parceria, a amizade, as orações do meu amigo e também do meu irmão Adriano Ramos. Vocês podem ter certeza de que é uma pessoa da qual vocês têm todo o direito de sentir orgulho, porque honrou como homem, como pai de família, como homem público, cada dia do seu mandato, e não por outro motivo a população o reconduziu para este novo pleito. Quero também agradecer a Josi Mendes, fazer referência a esta jovem blogueira aqui na nossa cidade, do Litoral na Web, que voluntariamente tem feito a cobertura dos principais fatos da vida cristã, da vida política e da sociedade de Paranaguá. É uma moça que tem todos os predicados e que deve ter uma oportunidade brevemente, e as nossas orações também nesse sentido. O projeto, meus irmãos, da ideologia de gênero, na verdade foi o seguinte: existe uma coisa chamada Plano Municipal de Educação, que ele é aprovado para um decênio. A cada 10 anos ele tem que ser elaborado mediante reuniões públicas, discussões públicas, e a partir dali ele é adotado, digamos assim, como uma linha mestra de como que vai se conduzir ou como irão se conduzir os poderes públicos. E no caso da Prefeitura de Paranaguá, esse Plano Municipal de Educação tem que ser aprovado pela Câmara após esses amplos debates na sociedade.
Ocorre, contudo, e daí a importância do cristão, da pessoa que tem princípios, é temente a Deus, estar nos lugares certos, nas horas certas. Embora tenha sido divulgado, mas não foi amplamente divulgadas, não foram divulgadas essas reuniões prévias. De modo que algumas minorias, e que a gente respeita, né, as minorias, os movimentos LGBT, os movimentos feministas, etc., eles fizeram incluir, de maneira maliciosa ou não, mas fizeram incluir ali um trecho, neste plano municipal de educação, de que seria uma abertura para que nas nossas escolas fossem ensinados alguns conteúdos da teoria de gênero ou da ideologia de gênero, que significa o que, afinal de contas? É uma desconstrução que se procura fazer ao pretexto de erradicar o preconceito, a desconstrução dos padrões da família, de que ninguém nasce homem e nem mulher, mas que isso é uma construção que a própria pessoa, quando tiver a devida maturidade, ela por si só deverá, digamos assim, fazer a sua opção. Isso implicaria, por exemplo, em algumas cidades nós já temos isso, essas experiências, banheiros unissex para crianças, né? Nós já temos lá nas atividades lúdicas, professora, professores estimulando as crianças, vamos supor o menino, a se vestir de princesa na hora de fazer aquela peça teatral, para que ele, digamos, possa experimentar algumas coisas. Quando eu li o texto, e já sabendo dessa possibilidade, o que eu fiz? Mantive toda a parte de combate ao preconceito, aos homossexuais, às famílias poliafetivas, às uniões homoafetivas, etc., mas deixando claro de que a teoria ou a ideologia de gênero estaria proibida. Era uma ressalva, uma resguarda para a família. Né? Com o apoio dos meus colegas na Câmara Municipal de Vereadores, nós aprovamos esta emenda. Ela fez parte do plano de educação e supunha-se que durante 10 anos a nossa família estaria protegida. A propósito disso, vocês já devem ter visto nos meios de comunicação a divulgação de revistas, de apostilas, de material com conteúdo de erotização infantil. Isso é apenas um pequeno espectro do que está por trás da teoria de gênero. Mas, como a luta é grande, o próprio Ministério Público de Paranaguá fez uma recomendação para o prefeito. O prefeito se viu obrigado a mandar um novo projeto para a revogação desta emenda que eu havia feito. E mais uma vez, e aqui eu quero fazer também menção não somente ao apóstolo Emerson Casburgo, como também à AMEP, Associação dos Ministros Evangélicos de Paranaguá, fazer menção ao grupo Guardiões, que é um grupo de pastores locais que ora e que intercede por Paranaguá, aos nossos irmãos da Igreja Católica. Nós, novamente, nesta segunda votação, nós nos mobilizamos e graças a esta grande mobilização nós conseguimos frear ali novamente, e agora patrocinada pelo Ministério Público. Nós derrubamos aquele projeto e prevaleceu aquilo que nós queríamos, que era a proteção da família. Pois bem, até onde nós ficamos sabendo, uma pessoa aqui da cidade levou esta questão para o Ministério Público Federal e o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, questionando a nossa lei, dizendo que seria inconstitucional porque estaria, digamos, de certo modo, contribuindo para o preconceito. E por isso também a importância de nós, cristãos, estarmos representados nas mais diversas atividades, nas mais diversas esferas de governo. Porque se os senhores ainda não sabem da atual composição do Supremo Tribunal Federal, sem aqui querer abordar a questão política, por favor, só me compreenda, mas os 11 são esquerdistas. O ministro Barroso é a favor do aborto. Nós estamos falando aqui sobre família. Ele é a favor do aborto, a favor da legalização das drogas. E é a favor da ideologia de gênero. Tanto assim que concedeu uma liminar suspendendo os efeitos dessa nossa lei. Hoje nós estamos desprotegidos. Até o julgamento definitivo está proibida esta restrição que nós colocamos na emenda. Por isso que é importante que os nossos filhos, os nossos netos, estudem, se capacitem, sejam juízes
sejam prefeitos, legisladores, para que ocupem esses espaços. Estamos à véspera de uma eleição e às vezes o cristão fica cheio de dedos, mas o cristão não deve se meter em política. Eu respeito essa opinião, mas eu não concordo. Eu não concordo, porque as quadrilhas estão se mobilizando para eleger os seus representantes. Os mafiosos, eles se coordenam para que se perpetuem também representados no poder. E por que é que o povo de Deus também não pode fazê-lo? Para dar bons testemunhos, como eu acabei de dizer aqui do Adriano Ramos. Então, para finalizar, eu creio que já falei mais do que devia, né? Mas que fica aqui a minha oração, para que a igreja do Deus vivo, representada, esta geração, possa ter o seu momento de oração no domingo, mas também o seu momento de ação na segunda-feira, como diz Max Lucado. Não somente a ação, mas a oração. A oração, mas a ação também é importante, para que a gente tenha crie esta consciência que a gente precisa se unir para defender a família. Já estamos cansados de ver telenovelas, programações que destroem esses padrões. A gente não pode se omitir, estamos num momento decisivo da vida do país. Mais uma vez, eu quero agradecer tremendamente a presença dos meus amigos pessoais que me honram com a sua presença. Quebrando um pouco o protocolo, na sequência eu gostaria de chamar essas pessoas para que recebessem comigo, Adriano, esta premiação, porque representam um pouco de como foi o meu mandato, porque graças à atuação deles, graças à opinião deles, graças ao conselho deles, graças à cobrança deles, eu pude me esforçar em ser um bom vereador. Tá? Então, muito obrigado de coração. Embora a minha família, por circunstância, não esteja aqui presente, porque a minha esposa está em casa, ainda acamada, e os restantes da minha família estão no culto lá na nossa igreja. Mas esse é um momento que eu vou guardar para o resto da minha vida. Então, mais uma vez, me sinto honrado, viu, Fabiano, por estar aqui dividindo esta noite com vocês, sendo desagraciados, ao SESC, de doces memórias. Eu aprendi a jogar xadrez com 4, 5 anos, e aos 7 anos, o primeiro lugar que eu passei a competir sobre xadrez foi no SESC. Então, é um momento muito rico, muito especial, que eu vou levar no fundo do meu coração. Perdoem por me estender bastante, mas vocês já viram, né? Advogado, pastor, quando pega o microfone, não é fácil. Político, esse político, né? Que Deus abençoe as autoridades aqui, os meus amigos vereadores, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós, como cristãos, oramos pelas autoridades. Queremos o melhor para o Paranaguá, o melhor para o Paraná e o melhor para o Brasil. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês.